Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Quero agradecer ao Cláudio, ao Arthur, ao Rui e a todos que estão assistindo ou vão assistir, né? Antes de iniciar, eu queria fazer aqui uma divulgação. O Arthur ele lançou aquela obra, né, sobre Refutando a Atlântida, né, como um mito, né? E aí na tela está o e-mail e o telefone para adquirir a obra que foi agora, enfim, lançada, né? Mas, enfim, então a gente vai continuar nesse capítulo da evocação, continuando nesse item 272, né? Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, Eric, Arthur, Cláudio, nossas saudações, estão ouvindo? Ok? Sim. Sim, tudo bom. Sim. Muito bem, então, com aquele nosso costumeiro convite para facultar a todos os nossos amigos a interação pelo chat, com as suas dúvidas, contribuições para o nosso estudo, vamos proceder ao início da leitura, item 272. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Para isto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já o número 193, vimos que estes últimos são bastante raros. Por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Daí convir que os médiuns não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que, com os mal assistidos, as evocações nenhum caráter podem ter de autenticidade. Queridos amigos, diante dessa advertência, a minha pergunta provocativa em relação ao movimento, isto é, a como todos nós andamos fazendo por aí afora, em nossos grupos. Temos negligenciado o preparo, a formação dos médiuns para as reuniões que devam utilizar, como preconizado em Espiritismo, a técnica das evocações. Temos nos lançado a falta desse preparo de maneira muito improvisada, com expectativas irreais, exageradas quanto ao atendimento das evocações? Cabe uma reflexão aí, amigos? Tanto cabe, Rui e amigos aí, que é uma das dificuldades que se encontra hoje. A linha do chamado trabalho mediúnico, fundado nas orientações de Kardec, realmente colocam a gente num campo difícil que é o estudo e o tempo, né? Então, uma que a dificuldade é cultural, a falta de cultura natural já é muito acima da média. Aí, quando você entra no estudo da doutrina, né, e geralmente com a pressa que o pessoal tem para ter contato com a espiritualidade, esse preparo é relegado a segundo plano.
A gente tem a experiência que é difícil, porque o médium em si é uma questão que a gente está trabalhando há muitos anos. O médium em si já tem por si próprio a questão da sensibilidade estar sempre aguçada. E geralmente, pelo menos pela experiência que a gente tem aí nos últimos anos, mesmo os espíritos bem intencionados que cercam esses médiums ou que buscam esse médium, tende a ter dificuldade também pela falta de estudo, pela falta de conhecimento da própria doutrina. Então você encontra uma barreira muito grande, aliada à questão do tempo. A gente volta a insistir aqui nisso. Eu estou falando da experiência pessoal aqui. Mais de 90% dos médiuns que tendem a se dedicar a algum trabalho são mulheres. Tem as responsabilidades de família, esposa, mãe, e geralmente a maioria delas ainda tem um trabalho fora. Aí, quando você chega nessa questão de o médium ter que ter um tempo para estudar, as barreiras são múltiplas. Aí você tem a questão da mediunidade, está ali, ela está presente. E a maioria dos espíritos querem se comunicar, eles não querem saber como é que se faz essa comunicação, como é a orientação correta de se fazer. Quando você extrapola isso para a questão da evocação, que, como o próprio Kardec deixa bem claro aí, você necessita de um médium já mais preparado, de um médium mais afinado com as questões, principalmente de lida com os espíritos em si, aí a coisa começa a complicar realmente. Então, são essas questões aqui. A gente tem algumas experiências aí, e pelo menos a nossa aqui tem... Você demora, às vezes, alguns anos, 1, 2, 3 anos, para que um médium tenha um pouco mais de segurança para trabalhar com evocações. A gente está com uma experiência de 6 para 8 anos feita online aqui, bem antes até da pandemia, a gente já estava trabalhando aqui. E uma das médiuns que continua, as questões de família entram sempre em primeiro plano aí, tem hoje uma naturalidade melhor para trabalhar com evocações, já que esse trabalho é feito à distância com ela. A gente teve 6 anos trabalhando com essa médium, depois fomos conhecê-la pessoalmente, fomos conhecer a família, tá? E hoje até tem os laços de amizade com a família. E essa médium trabalha de uma forma bem tranquila, bem espontânea, e a gente consegue alguns trabalhos de evocações com ela, ou trabalhos à distância, que a gente costuma dizer aqui, né? Então, essa questão aí de Kardec, que eles são raros, os chamados médiuns flexíveis, né? E é a grande questão de você ter um médium já com experiência, para não se deixar levar pelo primeiro espírito que apareça quando você faça uma evocação. E todo esse contexto da evocação muito bem elencado aí nessa questão 272, que você tem que ter um cuidado muito grande quando você faz uma evocação também, com questões específicas para aquele espírito, se você não tem um médium preparado para esse tipo de questão. Então, a gente até está trabalhando muito isso aqui ainda. Às vezes as pessoas perguntam assim, está difícil. Médium hoje talvez seja mais fácil de encontrar do que nota de 2 e moeda de R$1. Fácil encontrar médium.
O duro é você encontrar um médium que se propõe a se dedicar e realmente a se afirmar com a doutrina, com a disciplina que é necessário. E o tempo. A questão tempo aí é primordial, principalmente para esse tipo de trabalho aí de evocação. Como em tudo, né, a gente verifica que a natureza não dá saltos, né? Todos nós, quando estamos iniciando em qualquer tipo de atividade, é preciso que nós tenhamos aí muita cautela inicialmente, né? Porque só realmente o tempo e o esforço vão nos fazer melhores naquela atividade. Com a mediunidade não é diferente, né? É preciso aí muito estudo, muita prática, né? Muitas horas aí de contato com a atividade para que você efetivamente se torne um médium melhor, um médium mais experiente. Então, realmente é uma ilusão alguém achar que começou na atividade mediúnica, pronto, está tudo resolvido, é só receber os espíritos e vão fazer de qualquer maneira, vão, né, até mesmo vão já começar a evocar todo mundo. E não é assim, a coisa tem que realmente ser devagar, né, com toda a cautela possível. Claro que às vezes um médium novato acaba ingressando num grupo experimentado. Acredito que seja até o ideal, né? Porque se todos do grupo são novatos, aí a coisa já fica ainda mais delicada, uma vez que realmente vai demorar mais, deverá demorar mais para que aquele grupo realmente ganhe mais experiência, mais traquejo, né, e mais conhecimento também, porque tudo deriva, na verdade, do conhecimento, né? Então, teoria e prática juntas. Então, é o que nós estamos vendo além de que já foi comentado, né, pelo Cláudio, é basicamente isso, né, de que vamos realmente ir com calma e para que, com o tempo e com o esforço, o grupo, tanto o grupo quanto os médiuns individualmente possam realmente se desenvolver da melhor maneira possível. Exatamente, né? Cabe um desenvolvimento, um tempo para o médium se desenvolver, né? É interessante, como diz aí, né? O ideal é começar evocando o anjo da guarda, né? Do médium, né? E depois ir para evocações, né, específicas, né? Mais específicas, evocar um São Tabus, algum espírito desse tipo, Erasto, enfim. E nem todos os médiums têm afinidade, né? Fluídica com todos os espíritos, né? Até por isso o anjo da guarda pode servir como intermediário. Então cabe o desenvolvimento aí da mediunidade. Muito bom. Alguns poderiam estranhar que Kardec, logo após mencionar a raridade dos médiuns flexíveis, desejáveis ao trabalho de evocação, com o pressuposto de todos terem que desenvolver as suas faculdades e amadurecer as suas relações espirituais. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que, independentemente de ser ou não flexível, na linha do que o Eric disse, quando se é médium experimentado, seguro, positivo, se pode reconhecer com mais facilidade tanto os espíritos familiares, bem como aqueles que são guias superiores, que podem assistir no trabalho de evocação, esse médium e o grupo como um todo, a fim de que possa suprir certas dúvidas e mesmo impedimentos por falta de maior flexibilidade ou maleabilidade com o espírito evocado, né? Para que haja efetividade na tentativa de se comunicar com o espírito evocado. Então, vejam, é preciso
que, independentemente de ser médio flexível ou não, haja um preparo para reconhecer no mundo espiritual aqueles que serão auxiliares do médium e do grupo para o trabalho de evocação. E é nisso que, às vezes, tem negligenciado alguns grupos, entendendo por bem de lançar à prática ordinária médiuns que são inseguros, médiuns que não sabem ainda distinguir a posição na escala daqueles que comumente se comunicam por seu intermédio, sejam espíritos familiares, sejam espíritos mais avançados que possuem uma posição de tutor, né, de guia do médium, de cada médium, em prática naquele grupo. Percebam, não se trata de segurança lançar-se à prática sem esse estudo de caráter prático, como um antecedente, um pressuposto. Vejamos na sequência o item 273. Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isto se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer, a este propósito, algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a esse desejo senão com muita reserva, se se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros, e que se acautelem das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que a tais evocações não se prestem, sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que sai do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, em se querendo respostas categóricas. Cumpre, pois, se repilam todas as que tenham caráter insidioso, porquanto é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Insistir em questões desta natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se, melhor será que se abstenha. Meus amigos, me parece um tanto quanto delicado distinguirmos a vã curiosidade do interesse sério no campo das emoções que guiam, muito comumente, os parentes dos desencarnados. Existe algum tipo de filtro, de procedimento mesmo a seguir para que nós possamos, sem ferir suscetibilidades, perceber quando se trata de intenção séria e que intenção séria pode haver quando se trata do requerimento de evocar entes queridos? O que a gente pode dizer assim,
grupo que a gente formou aqui, que a gente começou a trabalhar desde a casa espírita e depois viemos para os grupos familiares, foi uma questão que se passou, inclusive, dentro da própria família, ou seja, os centros espíritas, as casas espíritas fazem um belíssimo trabalho, não há nenhuma dúvida. Mas uma questão que, na época, eu tive que passar, e depois, conforme eu fui dirigindo o trabalho, integrando no trabalho da casa espírita, eu fui vendo esse problema, essa dificuldade das pessoas em quererem saber, né? Em quererem buscar informações, e o modelo das casas espíritas não comporta isso. É interessante que a doutrina é eminentemente esclarecedora. E aí você tem, dentro das casas espíritas, sem crítica nenhuma, a gente ainda continua mantendo muito do que aprendemos lá, a questão de você não dar resposta direta às pessoas. Com toda certeza está aí, Kardec também deixa bem claro aí que não é qualquer pergunta, qualquer inquirição, qualquer busca que deve ter suas respostas, né? É muito delicado isso. Mas a gente percebeu o seguinte, passou por isso, você fica quase que cego, absolutamente dependente, né? Absolutamente dependente de informações que vêm de pessoas, e a maioria das pessoas que passam as informações dentro da casa espírita tem muito pouco conhecimento doutrinário, muito pouco conhecimento, inclusive, de lidar com essas questões procuradas ali. Hoje, a gente tem um cuidado muito grande com essa questão aí que Kardec levantou aí, né? Quando procurados, geralmente por uma família ou uma pessoa que geralmente passou por uma perda ou está passando por uma dificuldade envolvendo espiritualidade, a gente tem um cuidado muito grande de, primeiro, ter umas conversas prévias com as pessoas, para ver até que ponto essas pessoas realmente estão buscando e o que estão buscando, né? Uma vez que você veja que realmente a pessoa está ou perdida ou realmente necessitando de ajuda, nós oferecemos algumas bases da doutrina primeiro. Depois, quando realmente visto que há necessidade, a gente coloca o grupo mediúnico à disposição. A gente faz visitas, senta, conversa. Muitas vezes, uma boa leitura do Evangelho, sem aquela cor religiosa, mas com as informações ali do Evangelho, as informações principalmente sobre morte, que aí a doutrina é bem clara, bem ampla, né? Sobre perda e tal. Uma vez isso feito, o que tem acontecido? A gente tem prestado atenção que metade da curiosidade das pessoas já é solucionada aí com as informações básicas, com as informações do fundamento da espiritualidade. Aí você vê até que ponto você pode ir, por exemplo, até que ponto você pode passar uma informação que o grupo recebeu daquele determinado espírito que está ligado ali. Nós temos, por exemplo, situações, só para dar uma ideia, nós temos situações, por exemplo, que espíritos se comunicaram tentando passar informações para as famílias durante anos dentro do grupo. Mas o espírito completamente ainda desequilibrado, ainda sem a menor noção real da vida espiritual, e não havia como passar para um pai, para uma mãe ou para um familiar as informações do modo como ele trazia. Geralmente, a dor da separação, a dificuldade do entendimento do desencarne está ali patente, né? Então, a gente prepara o caminho até que a gente possa, quando essa família ou a pessoa que nos buscou tem já uma base doutrinária para lidar com aquela situação que já aconteceu das comunicações, aí a gente senta e informa.
tem dado muito resultado, tá? Porque a pessoa já está preparada com as primeiras informações. Se é necessário, por exemplo, nós já montamos vários grupos familiares e reuniões semanais com essas famílias, com informações básicas, com o médium presente, o médium recebendo ali o familiar presente, mas controladamente, serenamente, sem que até os próprios familiares percebessem que era o espírito familiar que estava ali. E ali vai se tornando um ambiente propício com as informações doutrinárias para que as pessoas depois possam ser esclarecidas. Olha, o seu familiar, o seu filho, o seu ente querido já está participando da reunião aqui há muito tempo com vocês. Está aqui as informações sobre ele. É o que nós temos conseguido fazer. E tirando aí essa pergunta, aí, essa inquirição de Kardec aí, quebrando essa questão daqueles que procuram apenas, às vezes, para tirar uma dúvida, ou, pasmem, mas tem muito isso, daqueles que querem conversar com o espírito para tirar um desaforo, tirar como que se diz, uma discussão que houve, ou um mal-entendido que houve, e a pessoa quer ali ainda resolvendo tete-a-tete com o espírito ainda. Tem muito disso, viu? E Kardec, nessa pergunta e nessa resposta aí, foi magistral também. Gostei muito aí da explicação do Cláudio em relação a essa abordagem que eles utilizam, né? Eu acho que, a princípio, me parece muito sensata, porque, por vezes, é apenas uma curiosidade mesmo, né? Quer dizer, a pessoa quer saber notícias, o que até certo ponto é legítimo, né? Todos nós temos preocupações com os nossos entes queridos, mas, por vezes, como ele bem citou, uma abordagem doutrinária, né, até mesmo suave, né? Claro, não precisa ser nada profundo, que também as pessoas vão receber muita informação e pode até se impacientar com aquilo, né? Mas uma coisa assim, né, bem suave, bem gradativa, né, sobre o destino dos espíritos após a morte do corpo físico, né, o que se pode esperar, que todos nós estamos amparados, enfim, essa coisa bem, digamos assim, consoladora que o espiritismo realmente proporciona, por vezes é o suficiente. O que às vezes me preocupa, né? Eu acredito que preocupa a todos, é quando realmente nós temos familiares, né, ou pessoas que se desesperam de uma maneira realmente bastante preocupante, né? Pessoas que realmente caem numa tristeza muito profunda, né? Penso até em tirar a própria vida, ficam completamente desalentadas. Eu acho que em casos assim, talvez, né, eu falo assim, claro, você tem que analisar muito caso a caso, até o próprio perfil da pessoa, mas se ela dá alguma possibilidade, né, de receber uma comunicação, né, talvez ela nem precise ir ao centro, mas alguém que esteja próximo, se tiver essa facilidade, e se efetivamente o espírito, né, é uma combinação de uma série de coisas, estiver em condições de se comunicar, o que nem sempre acontece, nós sabemos disso, é bem provável que a pessoa receba ali um banho de ânimo, né? Alguns vão, né, não vão reagir muito bem, pode até não reagir muito bem, eu acredito que sejam até exceção. Se tiverem pelo menos uma sensibilidade espiritualista, pelo menos reconheçam ou acreditem em vida após a morte, eu acho que uma pessoa dessa que se encontra nesse desequilíbrio, né, que nós sabemos muito bem que ela não tem efetivamente razão para estar assim. Mas isso é fácil nós falarmos, né, porque nós já temos o conhecimento, nós já temos esse traquejo, essa tarimba de realmente sabermos que a vida não se finda após a morte do corpo físico.
Mas, para algumas pessoas, a morte ainda é uma coisa desesperadora, ainda mais se for, por exemplo, um filho, ou um pai, uma mãe muito achegados, né? Enfim, uma morte súbita de um marido, de uma esposa. Realmente tem muita gente que fica desesperada. Então, né, uma mensagem consoladora, preferivelmente, se possível, do próprio espírito, né, que acabou de desencarnar, ou que já está desencarnado há um tempo, acredito que em muitos casos é bastante confortante e pode, inclusive, melhorar bastante a situação, né? Agora, é claro, quando a pessoa faz uma evocação apenas por uma vã curiosidade, né, sem nenhum propósito assim mais elevado, sem uma razão mais clara, então realmente não há razão para levar isso adiante, né? Então, para concluir, a gente na prática a gente viu muito isso, né? Enquanto o Chico Xavier estava entre nós, a multidão de pessoas, né, que acorria aos centros onde o Chico Xavier se encontrava. E também tem um outro lado, certamente algumas que não recebiam as mensagens dos seus entes queridos voltavam para casa um pouco assim, frustradas. Mas por quê? Porque faltou isso que o Cláudio falou. Faltou essa informação, muitas vezes, que nem todos os espíritos estão em condições de se comunicarem tão assim logo após o seu desencarne. Alguns ficam aí sem reunir condições por muitos anos. Então, aí que realmente entra a importância do conhecimento doutrinário aliado a essa possibilidade de comunicação. Interessante. A evocação dos familiares pode ser legítima e tal, até traz evidências, né, da sobrevivência da alma para a pessoa, né? Isso é bom e traz a consolação, né? O que não se pode fazer, que até falou aí, é pôr os espíritos à prova, né? Você tem que deixar que as evidências venham espontaneamente, né? Não ficar querendo, perguntando a placa do carro, coisas do tipo, né? Deixar que evidências do cotidiano que você viu com a pessoa venham à tona, e isso vai trazer a confirmação de que é o espírito mesmo do familiar que se comunica, né? Perfeitamente. Existem familiares e familiares, não é? Então, para cada um deles, um tipo de sentimento que não se pode mascarar a Deus e aos espíritos. Então, se você vai procurar um grupo para evocação, de olho na herança, de olho, não é, em vã curiosidade, como os amigos disseram, apenas para ser indiscreto em relação ao parente, né, saber, enfim, se ele está tendo o que merece, por exemplo. Me perdoem a hipótese que parece extrema, mas existe, enfim, espaço para isso e muito mais. De modo que, tirando essas coisas, se trata de intenção de consolo, como os amigos já deixaram bem claro, Deus aprova e é possível realizar essa tentativa, ciente, né, da possibilidade de adiamento diante da condição fluídica desfavorável, o próprio querer do desencarnado, uma inaptidão momentânea do médium, que é mal assistido, que não reconhece as possibilidades de auxílio do mundo espiritual com segurança para realizar de maneira interposta essa comunicação, dentre outras possibilidades. Então, a evocação não é isenta de dificuldades, porque se não houver orientação dos desencarnados, se não houver segurança do médium, aptidão do grupo para reconhecimento da identidade,
e para a realização das tentativas, dos esforços, sem desânimo e principalmente sem mistificação, a evocação pode degenerar numa desilusão, num entendimento equivocado daquilo que o Espiritismo concede como via de consolo e de esclarecimento. Muito bem, vamos. Pois não, A Fátima colocou aqui nas evocações quais as dificuldades encontradas. As dificuldades são aquelas que a gente está enumerando, né? Desenvolvimento, a afinidade fluídica, né? Como fazer evocação, quais perguntas, né? Então são várias questões que realmente precisa de todo um estudo do Livro dos Médiuns antes de iniciar nessa empreitada das reuniões mediúnicas. Exato, enfim. Em síntese, não conseguir resultado com a evocação. É a dificuldade, o espírito não atender, outro espírito, de maneira leviana, assumir o lugar do evocado, trazendo riscos ao médium, ao grupo, e decepções, enganos ao interessado. Vamos à sequência do texto. Convém, igualmente, que só com muita prudência se façam evocações na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito evocado, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que lhes não inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas, o que, aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de ledor da buena dicha. Olha, mais uma questão aí levantada por Kardec, que aparentemente não teria nada a ver com o tempo de hoje, vamos dizer assim, e tem tudo a ver. Eu moro e trabalho com os grupos mediúnicos, com os médiuns, numa cidade de 35 mil habitantes, ou seja, todo mundo se conhece. Aí, de repente, uma pessoa que procura o grupo reconhece ali um amigo que até é de longa data e que ele não tinha nenhuma noção de que aquela pessoa tinha mediunidade. Então, foi um caminho árduo de você conseguir fazer com que essas pessoas utilizem a mediunidade racionalmente, nas reuniões, tranquilamente, sem que as pessoas que as conheçam as vejam dessa maneira aí. Porque a gente já viu em outras situações, sem o médium e o grupo terem os conhecimentos básicos, os fundamentais da doutrina, o médium tem até fila na porta da casa dele, o que torna, às vezes, a vida do médium impossível. Aí, o que aconteceu? A gente foi formando esses grupos e sempre, qualquer manifestação mediúnica junto à pessoa que está evocando, só é permitida depois de muito tempo, tanto que o espírito ou o médium já estejam aptos e as pessoas que buscaram essa evocação estejam com as informações mínimas para, vamos dizer assim, digerir as informações que aquele espírito traz. Então, o procedimento aqui é assim, a gente, na maioria das vezes, visita a casa da pessoa com 1 ou 2 médiums,
passa as informações, os médiuns se apercebem das presenças ou da presença daquele espírito que buscam evocar ali. Esse espírito aí, foi interessante aí, quando o Rui leu, me lembrou disso aí, ou seja, como é que eu vou atrair um espírito aqui para o centro espírita ou para a minha reunião familiar aqui, se o cara nem me conhece e se o cara não tinha simpatia nenhuma com qualquer questão espiritualista na vida dele? Mas você não traz nem a laço. Para com isso, não tem mágica na coisa, não. Então você vai encontrar esse espírito lá dentro do seio familiar, lá dentro daqueles a quem ele está ligado. Geralmente, essas questões de morte, o espírito não vai estar ambientado nos primeiros momentos. A doutrina é bem clara disso e a experiência tem nos mostrado isso por A mais B. Então, nós vamos até o local. Uma vez identificado que o espírito ali está, com os médiuns tranquilamente mantendo a atenção, sem ferir a suscetibilidade. A grande maioria das famílias que nós visitamos ou são católicas ou são até evangélicas. Se você permitir uma manifestação de um familiar que, com toda certeza, irá às lágrimas ali, irá entrar em desespero por ter conseguido, inclusive, o contato com o familiar, você já tem uma barreira aí que nunca mais vai ser transposta. Então, os médiuns que vão são médiuns que estão preparados para perceber o espírito, para trabalhar as emoções do espírito, mesmo que o espírito tente envolvê-los ali, e com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho até, convidar esse espírito para as reuniões íntimas que nós fazemos. E aí sim se estabelece um vínculo com esse espírito e com a família, com esse espírito e com a família, até que a gente perceba que a família e o espírito têm condições de entrar em contato um com o outro. De outra maneira, esquece. Às vezes a gente leva anos para passar as informações para os familiares, porque os familiares não estão capacitados para entender, ou então o espírito ainda não tem condições também de estar presente ali. Então, é todo um trabalho, vamos dizer, não lento, é um trabalho delicado, cuidadoso. Essa é, por exemplo, uma das questões que a gente se afastou da casa espírita tradicional, porque muitas vezes você tem que se dedicar, às vezes, semanas, meses, às vezes até anos, com esse caso específico, com essa família específica, com essa evocação específica, até que forme um conjunto, um trabalho, se apresenta esse trabalho geralmente para a família e segue a vida. Tá? Graças a Deus, muitas dessas famílias, ou integrantes dessas famílias, a gente se descobre novos médiuns, ou então as pessoas, mesmo não tendo mediunidade, se interessam pela doutrina e passam, às vezes, até a frequentar o grupo, ou formar um novo grupo no seu lar. Os grupos formados nos lares aqui partem dessa premissa aqui. Você vai atender uma situação delicada, uma situação de dor e de dificuldade, e de repente você tem um trabalho ali que evolui ali para anos. A gente tem trabalhos com mais de anos aí, com espíritos desencarnados que se integraram ao grupo junto com as suas famílias aqui. Então, essa questão aí, muitas vezes a gente se perguntava, ora, a gente está fazendo todo o procedimento encontrado nas orientações das casas espíritas para atrair esse espírito. E esse espírito não se comunica ali. Meu Deus do céu, levou anos para a gente entender a mecânica. O espírito é católico, cara. Você vai chamar ele para um centro espírita, se ele passava a uma esquina do centro espírita, ele se benzia. Então, são coisinhas, são nuances que a gente não leva em conta. Pô, o espírito é evangélico, cara.
Mas nunca. Você vai pegar ele lá. A espiritualidade faz. Para com essa conversinha boba aí, né? Não vamos. Bom, vamos lá. Realmente, tô dando aqui risada, né? Que é exatamente isso. Eu não sei por que tem gente que força uma situação dessa, né? O espiritismo não se impõe a ninguém. Por vezes, pessoas até boas existem, mas que não estão devidamente preparadas para isso, né? Elas, como foi dito pelo Cláudio, ela sequer, às vezes, pensou nisso, né? São pessoas completamente, assim, pouco interessadas nesses assuntos. E, às vezes, tem grandes preconceitos, ainda atrelam essa questão de espíritos, a assombração, a filme de terror, quer dizer, tem uma visão completamente distorcida. Então, realmente, nós, quando, às vezes até bem intencionados, por vezes erramos quando tentamos forçar uma barra dessa, né? De tentar que a pessoa vá lá, tenha contato com isso tudo, sem que ela tenha o mínimo de informação. Isso, inclusive, pode até assustá-la mais do que favorecê-la, ajudá-la, né? Então, realmente, como o Cláudio está dizendo aí, há uma série de variantes que têm que ser levadas em consideração. O ideal mesmo é que a pessoa já tenha uma abertura sobre o tema, não tenha preconceitos. Melhor ainda se tiver já algum conhecimento da doutrina espírita e realmente se veja na necessidade premente de ter uma comunicação do seu ente querido. Fora isso, eu acho que já começa a coisa já, né? Se não existe essa necessidade premente, eu acho que a coisa já começa a ficar realmente no terreno da curiosidade vã, né? Da curiosidade vazia. E, claro, que os espíritos podem, inclusive, se comunicar espontaneamente. Há muitos casos aí da pessoa que frequentou um centro e, de repente, sem que ela sequer imaginasse, o grupo mediúnico chega para ela, olha, nós recebemos aqui essa mensagem direcionada a você e tudo mais, tal. Né? Aí a coisa já melhora de figura. Né? Então, é complexo, é uma situação complexa que todos nós temos que analisar bem, né, antes de partirmos aí para uma ação ou para tentar influenciar alguém a procurar um centro ou mesmo obter uma mensagem de um ente querido. Bom, sem discordar dos amigos quanto a essas possibilidades, até onde a vista alcança, eu não descartaria como fator número 1 de empecilho, de obstáculo a tal realização, o despreparo dos médiuns no movimento espírita. Eu acho que a coisa está mais por aí do que a falta de orientação daqueles que comparecem com o desejo legítimo de ter notícia dos seus entes queridos. Não vejo em entrevistas que temos procurado iniciar, novamente, aquilo que falávamos há pouco. O estudo, o preparo, a formação de médiuns para o trabalho das reuniões familiares que envolvam a evocação. Alguns reputando inaplicável mesmo, por supor que Kardec estaria desatualizado, nunca fizeram esse exercício. E outros tantos adeptos de outra metodologia, de outro tipo de abordagem, também não se veem com maior interesse em primeiro lugar, estabelecer relações seguras, estáveis, frequentes com seus auxiliares desencarnados, para que o exercício mediúnico se dê a partir de então com muita naturalidade e firmeza, para saber se há ou não obstáculo na vontade do familiar evocado, nas condições fluídicas do meio, porque isso também não é mistério. Segundo o Espiritismo, podemos chegar a conclusões. Olha, o ambiente fluídico é desfavorável, não vai rolar, não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Né? Ou então, não há interesse
segundo os nossos guias, deste tal ou qual ente querido evocado de se manifestar. Mas o que temos visto é a inaptidão dos nossos médios para chegar a tais diagnósticos, porque não se dedica maior atenção aos meios para pretender tal via de mão dupla, chegando alguns, inclusive, muito famosos no meio, a dizer que o telefone só toca de lá para cá, não tendo, assim, maior compromisso com relação aos instrumentos procedimentais e metodológicos para chegar a um nível maior de atendimento. É muito importante resgatarmos, por exemplo, das páginas da Revista Espírita, que esse tipo de prática no lar espírita era uma constante, sem se desconfiar, seja da dependência emocional, seja da vã curiosidade dos parentes, de manter semanalmente contato com os seus entes queridos desencarnados. Nós temos relatos assim, não é, amigos? Na Revista Espírita, e em que predominam, né, nessas atividades do lar, envolvendo a comunicação familiar, mediúnica, os aconselhamentos morais, né, em que os avós comparecem, por exemplo, para advertir os netos, moços ainda, ou adolescentes, crianças, com relação às boas maneiras, a necessidade de cultivar os bons sentimentos, tudo na mais perfeita ordem, sem assombro, quando se passa realmente num ambiente familiar que já está familiarizado com os princípios espíritas e que tem naquele meio de comunicação uma via muito natural de se instruir, não apenas se consolar, mas também fazer desse possível contato um meio de aperfeiçoamento, assim como resultam das leituras que hoje se preconiza no movimento oficial, como o estudo do Evangelho no lar, poderemos acrescentar-lhe a comunicação familiar do além-túmulo como um elemento a mais nessa educação, nesse estudo, em que o grupo de encarnados e desencarnados se auxiliam mutuamente, como quer a lei de justiça, amor e caridade. Então, precisamos também pensar na formação dos nossos médios, é o contraponto que faço neste momento. Mais alguma colocação, amigos? Eu queria sim, Rui, essa questão que inclusive está destacada aí ainda, para a gente deixar bem claro aí, a responsabilidade daqueles que dirigem, a gente não precisa nem falar nisso, e a responsabilidade do médium para que ele não se torne um agente de consultas. O médium que tem o mínimo de conhecimento doutrinário, quando procurado no seu trabalho, no seu lazer, na sua casa, por curiosidade, ou mesmo por necessidade de alguém que o busque informações espirituais, vai saber explicar, vai saber bem fundamentar que, olha, agora não é ambiente, não tem ambiente aqui, eu não sou não é mágico a coisa. Então, é sempre fundamental tanto aquele que dirige quanto o próprio médium, quando trabalha corretamente, deixar bem claro para as pessoas que não há essa questão, embora o intercâmbio espiritual seja absoluto, infelizmente as pessoas, a maioria não querem saber ou não querem conhecer realmente, ele não é coisa de estalar dedos, né? Então, o médium deixando bem claro as condições, olha, eu faço parte de um grupo, eu faço parte de uma casa de estudo e de trabalho, busque o local no devido dia, no devido horário, e aí sim se oferecerá para as pessoas as reais necessidades da pessoa, seja nos conhecimentos que ela precise ter, na introdução que precise ter
das questões espirituais, quanto a, quem sabe, chegar nessa questão de receber até a comunicação direta, que a gente sabe ser absolutamente natural. Não está dentro do escopo, quem sabe uma hora chegar, a gente conta a experiência da gente. Quando a gente pensou em fazer os grupos, houve um monte de resistência, houve um monte de nãos, um monte de contrários. Aí você encontra Kardec na Revista Espírita se instruindo pelas instruções que vinham dos lares. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Me dizem hoje que não, mas a própria doutrina praticamente saiu dos grupos familiares, né? Então a gente começou a fazer até um pouco contrariado, e hoje a naturalidade. Eu tenho filhos, eu tenho netos dentro da minha família, eu tenho filhos evangélicos, eu tenho filhos católicos, que no dia da reunião entram dentro da casa com o maior respeito, com a maior serenidade, se precisam vir naquele dia, vêm por uma necessidade maior, porque sabem que aquele dia é reservado ao dia da reunião, sabem que tem toda a liberdade para participarem, não há nenhuma restrição, jovens, crianças, a gente vai, quem sabe uma hora chegue o assunto dentro da doutrina aí, que a gente possa passar as experiências naturais que a gente tem aqui. Bom, seguindo, espíritos que se pode evocar. Quem podemos pretender evocar? 274. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados, assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Muito bem, amigos, então vejam o destaque aí em Espiritismo quanto à possibilidade, né, de todo e qualquer espírito ser evocado. É bom que frisemos, porque aqui, a Lure, já ouvimos alguma coisa no sentido oposto. Alguns, por exemplo, mesmo no círculo espírita, dizendo que, como há muitos espíritos sofredores e obsessores ao nosso redor, nós devemos priorizá-los, nos abstendo de evocar os bons. Me parece que esse tipo de posicionamento, com todo respeito, não tem amparo doutrinário pelo que acabamos de ler como regra geral. Ou algo nos escapa, amigos? Não havendo comentários, seguindo. Independente. Pois não? Podemos comentar, sim. Achei que o Claudio ia comentar alguma coisa. Não, sim. você está absolutamente certo, Rui. Infelizmente, alguns entendimentos antidoutrinários, por vezes, têm dominado, né, a prática mediúnica no movimento espírita, né, e simplesmente ignorando aquilo que consta nas obras fundamentais, né, que realmente para a gente deva ser o norte, né? Isso é muito negativo, né? Então, você bem colocou aí que a evocação tem sido aí
deixada de lado em função da orientação de um espírito, enquanto que essa orientação, na verdade, que consta nas obras fundamentais de Allan Kardec, é resultado, né, do contexto de concordância e de universalidade do ensino dos espíritos que Kardec muito bem conseguiu alcançar, né, à medida que ele se comunicou com um sem número de centros sérios, né, núcleos mediúnicos sérios, e também uma série de espíritos que o auxiliavam nessa grande missão. Então, o comentário, eu acredito, seja assim, bem pertinente e nos deixa, assim, nos deve deixar bastante alertas em relação a certos desvios que são cometidos dentro do movimento espírita. Essa questão está sempre em campo, né? Eu me lembro que eu comecei a fazer algumas perquirições, depois de alguns anos de prática. Por que os meus familiares não se comunicavam? Poxa, comunica espírito de todo mundo. A gente vai, o familiar está lá, a gente faz uma reunião aqui, vem o Benedito, não sei das quantas, que a gente nem conhece, e alguns familiares, até seres queridos, não se comunicavam. E aí que a gente entrou realmente em aprofundar Kardec. Bom, para começar, a gente não os evocava, tá? Pô, se não pensam em mim ou se não querem papo comigo, eu vou ficar na minha, tá? Quando eu partir para lá vai ser mais ou menos assim, tá? E outra, que essa questão aí, não é? Embora todos os espíritos de toda... A gente já conversou com espíritos do arco da velha, vamos dizer assim, de todas as situações, né? A maioria espontâneas, porque são pessoas, inclusive, que a gente, às vezes, até nem tinha conhecimento aqui da cidade, ou outros que a gente não sabe nem de onde veio. E aí, de repente, alguns familiares espontaneamente se manifestavam, e a pergunta que ficava é por que não tinha se manifestado antes? E vinha ali, através do médium, sem que o médium soubesse que a gente estava fazendo essas perquirições em pensamento, eu não tinha condições de me manifestar. Pelas mesmas razões que a gente vem falando aí desde o começo da reunião. Eram pessoas que, embora fossem familiares nossos, soubessem que a gente estava trilhando o caminho da doutrina, eles não. Eles tinham suas outras convicções, suas outras questões de entendimento. Então, eles tiveram que também lutar contra isso da parte espiritual para poderem admitir que poderiam se comunicar. Tá? Tem um familiar aí que a gente já deve estar por aqui me rindo de mim nas minhas costas, né? Que ele falou, olha, eu não vinha, eu estava aí, mas eu não queria que você soubesse que eu estava aí, porque você ia me chatear, porque eu falava para você que eu não acreditava nessas coisas. E agora eu estou aqui e estou sabendo que é assim, né? Então, tem todas essas nuancinhas aí, fora as questões que alguns realmente não têm a mínima condição de se manifestarem, embora às vezes até estejam presentes. Muito bom. Então, repetindo. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado, independentemente da própria vontade ou da permissão, que lhes pode ser recusada por uma potência superior, é possível se achem impedidos de o fazer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que dentro em pouco diremos. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhe são pessoais e outras estranhas.
Entre as primeiras, devem colocar-se as ocupações ou as missões que esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se para ceder aos nossos desejos. Neste caso, sua visita apenas fica adiada. Há também a sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não constitua obstáculo absoluto, pode representar um impedimento em certas ocasiões, sobretudo quando aquela se dá nos mundos inferiores e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante, mais fácil, em todo caso, do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. As causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, na da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Alguns médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros se mostram aptos a servir de intermediário a todos os espíritos, dependendo isto da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado, o qual pode tomá-lo por intérprete com prazer ou com repugnância. Isto também depende, a abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que lhes não oferece nenhum obstáculo material. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tenha o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espírita. Meus amigos aí de passagem, uma observação. Os espíritos que com mais facilidade se comunicam são os familiares. Será que os nossos médiuns, no meio, no movimento, têm perdido de vista essa premissa, essa definição? Então, é interessante isso, né? Que aí nesse texto comentou sobre as dificuldades da evocação, né? Que podem ser tanto depender do próprio médium, né? Quanto de causas externas, né? Isso já aconteceu, por exemplo, em reuniões que eu participei de evocar um determinado espírito e aí o anjo da guarda vir falar que aquele espírito não podia porque estava numa ocupação X, né? Se o espírito está encarnado, por exemplo, no mundo material, como eu disse ali, ou pode estar no próprio médium, na afinidade, né? Às vezes não há afinidade fluídica, às vezes o espírito não quer, tem a vontade, o livre-arbítrio do espírito também, né? Então, quando a comunicação é feita de um familiar, né? Às vezes há um apelo maior, né? Uma afinidade maior para que ele se apresente ali na reunião. Essa questão é sempre relegada nas costas dos espíritos, né? A gente sempre usava essa desculpa que se o espírito não se manifestou, não era culpa do grupo dos médiuns, não, era culpa do espírito que não queria se comunicar. Até que a gente foi aprofundando o estudo e realmente, quando começou a formar os grupos e você tem uma diversidade de mediunidades, então, às vezes um médium, olha, eu estou vendo um espírito assim, 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 assado, mas ele está do lado do médium aí, mas o médium não tem condições de percebê-lo. Aí, quando a gente ia aprofundar essas questões, a gente via que o médium tinha um receio, aquela grande questão que tem no meio aí, assim, será que é verdade? Será que não é? Será que sou eu? Será que não sou eu? Essa é uma das questões que a gente tá sempre atento para que o médium, pouco a pouco, supere essas suas
como é que nós vamos dizer? Questões naturais, né? Você realmente está trabalhando com uma coisa tão sutil que é difícil você... Mesmo o médium que às vezes vê e descreve o espírito presente ali, ele às vezes precisa do referendo de outro, para que ele se certifique. Então, é uma coisa muito delicada. E aí a gente não tinha essas concepções. A gente achava que o espírito não se comunicou, nenhum médium percebeu ele aqui, é porque ele é impedido, é porque ele não tem permissão, é porque ele não tem razão, é porque, sabe? Então, a gente hoje começa a abrir um leque de possibilidades, tanto de lá quanto de cá. E essa questão do médium é uma barreira muito grande para os espíritos também. A gente já teve casos aqui de saber que a presença do espírito está ali e ele só pode se integrar ou se comunicar através daquele médium específico que tenha capacidade fluídica para ele, mas aquele médium apresenta uma resistência ali e não tem como. Só obsessores passam por cima dessas questões, né? Então, são coisas delicadas que hoje a gente tem sempre atenção para isso. É bem interessante. Também é citado ali que, por vezes, como está dizendo ali, uma potência superior não permitiu que o espírito ali se comunicasse. Então, possivelmente um espírito superior, né? Ou espíritos superiores que não viram naquele momento a relevância ou a necessidade, ou viram até alguma contrariedade em haver uma comunicação daquele espírito naquele momento, por razões que às vezes por vezes nós até desconhecemos, tá? Eles têm certamente uma compreensão muito mais dilatada que a gente, né? Sabe de muitas coisas que nós desconhecemos, então por vezes não permitem que isso aconteça. Então são uma série, né? É uma série de fatores, é uma série de razões que podem impedir com que um espírito não se comunique. Então é por isso que, né, se torna aí importante que a pessoa que está ali aguardando uma comunicação tenha conhecimento de algumas dessas dificuldades, para que ela não venha a contar com aquela comunicação como sendo 100% que vai acontecer. E às vezes não acontece, e ela tem que compreender que houve uma razão e tem que confiar na providência divina de que pode ser que chegue esse momento, como pode ser que não seja possível essa comunicação em momento algum, né? Por vezes a gente sabe de pessoas que frequentam um centro. O próprio outro dia mesmo estava assistindo uma palestra do Raul Teixeira. Ele falou que, mesmo sendo médium ostensivo, ele nunca obteve uma comunicação do pai e da mãe dele, né? Então, tem coisas que realmente parece até surpreendente, mas acontece. Arthur, esse médium, ele declara fazer evocações? O Raul Teixeira? Sim. Desconheço a posição dele nesse sentido. Me parece que ele é adepto daquela doutrina, segundo o livro que ele lançou, Diretrizes de Segurança para a Mediunidade, de aguardar que se manifestem espontaneamente. Uhum. Então, talvez isso tenha contribuído para a experiência dessa maneira. Talvez, é só uma possibilidade, não estamos aqui realmente sendo enfáticos. Mas a minha pergunta, viu, Arthur, amigos, é exatamente considerando essa necessidade da formação preliminar dos médiuns. Muitos médiuns mal orientados ficam com a presunção de que eles estão já aptos às comunicações, quando, invariavelmente, dão comunicações de espíritos sofredores ou endurecidos. Há aí, nesse caso, uma presunção de que respondem à vocação do grupo, que seria exatamente da tal desobsessão, quando, na verdade, eles estão manifestando a simpatia com os seus afins.
e deveriam, então, num trabalho antecedente, aprofundar mais essa aptidão de estarem juntos aos seus simpáticos e familiares para perceber que, trabalhando a comunhão de pensamentos e por meio da prece, igualmente as evocações preparatórias, reconhecer esses familiares, claro, fornecer-lhes instrumento para a educação, mas também expandir o raio de comunicações para outros familiares, que até então se veem impossibilitados de comunicar-se pela predominância, né, pelo assédio constante desses outros. Então, é um aprendizado que se tem desprezado, muito útil para servir de alicerce, de amparo a um trabalho subsequente na linha das comunicações via evocação de familiares, que esses médios reconheçam com quem estão às voltas preliminarmente, ensaiem expandir esse raio de comunicação para, então, mais seguros, mais aptos, positivos, se dedicarem ao trabalho ordinário de evocação familiar. Desculpem insistir nessa tecla, mas é que não vemos no meio um exercício assim, voltado para este preparo das comunicações familiares. Ainda que limitada seja a condição do médium, da sua faculdade de maleabilidade para as evocações universais. São questões pontuais, né, que a gente ainda vai ter que, como dizer, vamos ter que trabalhar, vamos ter que... É um trabalho não de formiguinha, é um trabalho de dragões, né? Que está abrindo esses caminhos. E a questão da evocação é muito interessante. Tudo que a gente estudou aí está servindo muito para mim, que é um capítulo que fazia algum tempo que eu não voltava a ele, né? Então já estão abrindo um leque de questões aqui muito, muito boas para mim refazer o pensamento e refazer as conclusões a que a gente chega. Embora a gente saiba da naturalidade que existe hoje, ou sempre existiu, da comunicação entre encarnados e desencarnados, e o advento da doutrina, acho que até hoje ainda não foi muito bem entendido. Acho que o trabalho de Kardec, Hércules, aí, quando a gente vê falar que precisa reformar, precisa refazer, precisa não sei o quê, etc e tal, e você dá uma simples passada de olhos na obra, você fala, opa, espera aí, eu vou precisar de algumas encarnações para entender isso aqui. E o cara legou isso aí para a gente de mão beijada, vamos dizer assim. E a questão da comunicação espiritual é uma coisa tão natural. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para o Arthur. Posso, Arthur? Vamos deixar o Arthur Claro, na berlinda aí. pode falar. Alguma pessoa é sua conhecida chamada Sandra? Não conheço nenhuma Sandra. Depois você dá uma pensada aí. Tá? Uhum. Você tem uma amiga chamada Sandra que está te acompanhando, está acompanhando o nosso estudo aqui. E não é pelo YouTube. Não. Tem uma médium acompanhando o estudo aí, tá? Eu não vou identificar ela por enquanto. Sim. E ela simplesmente falou assim, olha, uma tal de Sandra do lado de lá está acompanhando o estudo. Eu perguntei, alguma coisa a ver com alguém da reunião? Sim. E a médium me mandou a sua foto aqui. Tá? Vou pensar com carinho, vou pensar com... Vou pensar dá uma pensada aí, tá? Tá.
E Essa é espontânea, viu? E é bem por aí, né, Cláudio? Nós temos que tirar a mediunidade desse ar de mistério, esse ar de grande iniciação, para nos permitirmos orientar todos aqueles que desejam obter maior segurança para o exercício da faculdade mediúnica, todos os critérios que, de acordo com o livro dos médiuns, podem realmente facilitar e deixá-los com maior desenvoltura para estabelecer uma comunicação que é aprovada por Deus, uma comunicação que é consoladora e muito de incentivo a que todos nós, encarnados e desencarnados, perseveremos diante das dificuldades da vida. Há alguma coisa de estranho nisso tudo. Claro, eu estou falando isso, Cláudio, não é para a gente divulgar imoderadamente tudo que falam os médiuns ou os espíritos por seu intermédio. A gente já sabe essa lição. Outro dia será, claro, objeto da nossa análise. Mas o fato é que se o espiritismo, como doutrina consoladora, nos coloca a mediunidade como um instrumento que vai estabelecer a solidariedade entre vivos e mortos, e no meio há uma grande dificuldade, um grande embaraço a que as comunicações familiares ocorram, alguma coisa se perdeu. Alguma coisa está muito errado com tudo isso. Ou a gente vai partir para a consideração que Deus mudou de ideia, que as leis se alteraram, alguma coisa não encaixa, né, nessa dificuldade toda que os médicos colocam no estabelecimento das comunicações familiares. E é interessante que a tua é Sandra, e ela passou uma data para você, 1983, que você vai se lembrar. 83 foi mais ou menos o ano que eu comecei a estudar o espiritismo, né? Entrei na Mocidade Espírita lá na cidade de Nova Friburgo, aqui na Serra Fluminense, num grupo espírita Pestalozzi, que inclusive existe até hoje. Vou estudar com carinho aí, tentar puxar lá de trás, fazem muitos anos, né? Eu tinha 12, 13 anos. Possivelmente eu devo lembrar qualquer hora aí. Valeu mesmo, te agradeço. Ainda temos tempo para prosseguir no item seguinte, 276? E aí, Eric? Vamos fazer esse último. Ok. Leitura. Cumpre ainda levar em conta a facilidade que deve resultar do hábito da comunicação com tal ou qual espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. Posta de parte a questão da simpatia, entre eles se estabelecem relações fluídicas que tornam mais prontas as comunicações. Por isso é que uma primeira confabulação nem sempre é tão satisfatória quanto fora de desejar e que os próprios espíritos pedem frequentemente que os chamem de novo. O espírito que vem habitualmente está como em sua casa, fica familiarizado com seus ouvintes e intérpretes, fala e age livremente. Então, vejam, meus amigos, o resgate de valiosa instrução que pode justificar por que tanta dificuldade no meio para as comunicações familiares, ou mesmo dos bons espíritos, ou mesmo que os médiuns identifiquem os seus guias. Porque precisa de um procedimento, precisa dessa abordagem, precisa desse esforço que nem sempre se faz. É tão interessante isso aí, é uma pena que as pessoas não se deem realmente ao trabalho. Nós chamamos de espíritos comensais, né?
A gente tem hoje relação com alguns espíritos, relações de 10, 15 anos, que você não vê mais aquilo como um espírito ou como uma entidade, como a gente costumava dizer no início, né? A gente vê como um amigo. E é interessante que, é o que está dizendo aí, a familiaridade com aqueles espíritos se manifestam no médium, vai num crescendo, e com o grupo, na questão do grupo familiar, e acredito que isso aconteceria naturalmente numa casa espírita, se dessem ao trabalho desse estudo e desse aprimoramento junto à doutrina, é que você passa a ter um amigo ali, um irmão, um amigo, um familiar, que está te visitando uma vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo do quanto você realiza as reuniões. E para o médium isso se torna uma coisa tão prazerosa, pelo menos esse é o relato dos médiuns que passam isso com a gente. Ela falou, Cláudio, é como se eu tivesse sentado ali conversando com aquele amigo de longa data, porque eu já o conheço há 10 anos, eu já o conheço há 15 anos. Então, as conversas passam a ter um sentido tão natural que você... os médiuns relatam para a gente assim, é interessante, Cláudio, que às vezes estou lá nos meus afazeres, no meu trabalho, ou na minha casa, cuidando das coisas, e de repente eu me pego falando com um amigo ali, eu sei que ele está ali, eu não preciso vê-lo mais, e eu vejo as respostas, a gente conversa, as relações passam a ser naturais. Nas reuniões a coisa flui, como a gente costuma dizer, né? Então, essa identificação, essa relação fluídica é uma lei dentro do uso da mediunidade, que infelizmente também é deixada de lado aí, em nome de outras questões aí. Aquela questão que a gente falou a gente comentou as dificuldades, né? Requer o desenvolvimento e a criação de uma afinidade entre um médium e um espírito, não? Então, cada vez, quando é a primeira vez, é mais difícil, depois vai criando um vínculo fluídico e moral entre o médium e o espírito, né? E depois fica mais fácil, né? Às vezes tem médium que só um determinado espírito só se comunica através dele, né? Porque tem afinidade com ele. Por exemplo, na sociedade parisiense você tinha um médium para cada espírito, né? Então, Erasto tinha um médium, né? Os outros tinham também. Então, porque você tinha aquela afinidade, né? E tinham aqueles flexíveis também, não é? Falando, por exemplo, de Hermance Dufour. Não é isso? Olá, amigos. Estão me ouvindo? Exato, tem também, né, alguns que são flexíveis e conseguem se comunicar com mais espíritos com uma variedade maior. É gostoso de ver isso acontecer. A gente tem alguns médiuns de psicografia que, por exemplo, o espírito que se comunicou há 10 anos atrás por aquele médium, eu tenho a comunicação guardada aqui, se ele se comunicar hoje, você pode pôr as duas letras juntos ali, e o médium tem uma variedade de grafias, de letras, que é impressionante. Eu, no começo, eu fazia um exercício com o médium aqui. Olha, você vai escrever um texto aqui com essa letra, e o médium não consegue. Tá? E o médium, às vezes, 4, 5 relações durante uma reunião, você tem 4, 5 grafias, 5 escritas diferentes. Isso para falar da questão que é mais patente ali no papel, né? Aí, as nuances de cada espírito, no falar, nos trejeitos, eu, por exemplo, que não tenho evidência, não tenho capacidade de identificação dos espíritos,
Hoje eu consigo saber o espírito simplesmente pela posição, às vezes física, que o médium estabelece ali no início da comunicação, de tão natural e de tão comum que é. E a mesma coisa se repete ano após ano. Não tem essa coisa. E é muito gostoso de observar essas coisas. Doutrina, aliás, é uma ciência de observação. Uma das coisas que a gente esquece de vez em quando. Exatamente, né? Observação e experimentação. Então é muito salutar que o médium, de início, fique à vontade, não é, para explorar, no bom sentido, devidamente orientado, a sua faculdade, a sua aptidão fluídica e principalmente os seus comensais, né? Os espíritos que, por seu intermédio, mais frequentemente dão comunicação. Muito bom, acho que chegou o nosso horário, não é, Eric? Devolvo a palavra. Exatamente. Então, queria agradecer a todos, né? Queria agradecer ao Arthur, ao Cláudio, ao Rui. Lembra que eu deixei aqui o contato para o Arthur, para a obra dele, o livro dele. E desculpa se não deu para ler todas as perguntas aqui, que a gente foca mais nas questões que têm relação com o tema, mas muito obrigado a todos aí. Obrigado ao Rui, ao Cláudio, ao Arthur e até a próxima, pessoal. Boa noite.